Nesta manhã tão preciosa, onde nós já usufruímos de tanta coisa boa na presença do Senhor, você já parou para pensar que nós estamos aqui neste momento, a igreja está reunida nesta hora porque Jesus Cristo veio? Você já parou para pensar que nós estamos prestando culto a um Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, e tornou-se carne e habitou entre nós, e por isto, exatamente por isto, nós estamos aqui nesta manhã. Jesus Cristo vive. Mas é importante nós pensarmos, meus amados irmãos, que Jesus Cristo veio, mas Jesus voltará para buscar a sua igreja. E é a respeito deste tema que eu gostaria de brevemente compartilhar com os irmãos para a edificação do povo de Deus que se encontra neste momento aqui. Atos 1, de 6 a 11, nos diz o seguinte: Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer os tempos ou as épocas que o Pai fixou por sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que fala ao nosso coração. Ó Deus, que a Tua palavra, Deus, possa falar profundamente ao coração do Teu povo que está aqui neste momento, e usa o Teu servo para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, vários profetas do Antigo Testamento anunciaram a vinda de Jesus. Por exemplo, Isaías, o profeta messiânico, descreveu o seu nascimento milagroso, dando-lhe títulos como Emanuel, o príncipe da paz, e narrou também boa parte do seu sofrimento. O profeta Miqueias previu que Jesus nasceria em Belém. Jeremias falou de um rei justo que seria descendente de Davi. Zacarias também detalhou sua entrada triunfal num jumentinho e ainda a traição por 30 moedas de prata. Esses profetas descreveram diversos aspectos da vinda, vida, morte e missão de Jesus, estabelecendo as bases para as expectativas messiânicas. E nós estamos aqui mais uma vez, repito, porque todas essas promessas se cumpriram. Isaías, no momento de inspiração, afirmou: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quando partimos para o Novo Testamento, conforme o texto que nós acabamos de ler, o livro de Atos começa com um momento poderoso, meus irmãos. Jesus, após ressuscitar, ele passou 40 dias ensinando os seus discípulos, comendo com eles, e então ele foi elevado aos céus diante de todos eles. E esse evento não é apenas uma despedida, mas é uma promessa. Daqui a pouco estaremos celebrando a ceia do Senhor, porque o Senhor recomendou-nos que celebrássemos a sua santa ceia até que Ele voltasse. E em Atos 1, no verso 11, os anjos afirmaram o seguinte: este Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, Ele voltará da mesma forma como o viram subir.
Meus irmãos, essa é uma das maiores esperanças da fé cristã. Jesus Cristo voltará. Nós aprendemos com esse texto algumas lições muito importantes. Em primeiro lugar, nós aprendemos, à luz do que já vimos aqui, que a volta de Jesus é uma promessa certa, que não falhará. Os discípulos viram Jesus subir. Não foi simbólico, foi real. E da mesma forma, a sua volta também será real, como está registrado nas Escrituras, que todo olho o verá. Deus não faz promessas vazias, meus amados irmãos. Deus não é o homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Porque assim como Cristo veio a primeira vez, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, tudo se cumpriu e Jesus Cristo voltará. A segunda vinda também se cumprirá. E isto nos ensina a confiar, mesmo que o mundo duvide. A promessa do Senhor, ela permanece firme. Jesus voltará. Meu amado irmão, se um dia a dúvida e a incerteza baterem na porta do seu coração sobre esta maravilhosa realidade da volta de Jesus, porque nós somos frágeis, fracos, e muitas vezes permitimos que nossa fé fique abalada, pensando a respeito desta vinda maravilhosa de Jesus, lembre-se daquele dia precioso em que você recebeu Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Lembre-se naquele dia do seu batismo, lembre-se da alegria que tomou conta do seu coração, testificando a presença real e maravilhosa de Jesus na sua vida. Você se lembra daquele dia em que você teve este encontro com Jesus? Sempre que em algum momento, irmãos, por dificuldades desta vida, bate a incerteza, bate a desconfiança, imediatamente remeto meu coração àquele dia, quando tive o privilégio de encontrar Jesus, quando Jesus tocou no meu coração e em lágrimas pude recebê-lo como Senhor e Salvador. Eu nunca me esqueci daquele momento. E o poeta, pensando no dia da sua conversão, no dia do seu encontro maravilhoso com Jesus, ele então escreveu a poesia que tornou-se em hino, o hino 407 do cantor cristão, que diz assim, e quem souber pode cantar comigo. Ditoso o dia em que aceitei do meu Senhor a salvação, a doce paz que alcancei, perdura no meu coração. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sinto seu amor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Amém, meus irmãos? Jesus vive no nosso coração. Nós tivemos um encontro com Ele. Jesus voltará. Nós aprendemos ainda com este texto, em segundo lugar, que a volta de Jesus, ela será visível e gloriosa. Os anjos disseram, da mesma forma como o viram subir, da mesma forma como o viram subir, Ele voltará. A volta de Jesus é uma promessa bíblica central do nosso cristianismo, meus irmãos. E ela é descrita como um evento físico, visível e glorioso, que marcará o fim dos tempos, o fim do mundo. E Ele retornará para julgar o mundo, ressuscitar os mortos e estabelecer um novo reino. Um novo reino será estabelecido. E quais são então os aspectos principais desta volta de Jesus? Esta volta de Jesus, meus irmãos, será literal e visível.
Ela não será secreta. A palavra de Deus nos diz, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Esta metáfora foi usada por Jesus para descrever que o seu retorno será visível, repentino e mundial. Não será um evento oculto, nem um evento local, mas conforme diz a palavra, todo olho o verá. E ainda, queridos, esta outra característica desta volta é a forma da sua vinda. Diz a palavra de Deus que ele virá nas nuvens cercados por anjos com grande poder e majestade, muitas vezes descrito com o som de trombetas. Mateus 24, 30 e 31 descreve esta vinda da seguinte forma: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os filhos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A vinda de Jesus, meus irmãos, a volta de Jesus será gloriosa. Uma outra característica dessa volta é que não temos uma data marcada para Jesus voltar. Nós precisamos estar preparados para esta volta, porque ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que Jesus voltará. Por isso precisamos estar preparados, amados irmãos. E o objetivo desta volta, como já vimos aqui, é trazer o juízo final, é trazer a ressurreição dos salvos e o início da nova terra e dos novos céus. E quais serão os sinais e preparação desta volta? Os textos bíblicos incentivam a vigilância e a santidade, indicando que o tempo atual é um período de paciência divina para arrependimento. Percebam, irmãos, que muitas vezes nós achamos que a volta de Jesus está demorando, que aparentemente os ímpios estão prosperando, que a injustiça prevalece na terra. Mas, conforme afirmou o comentarista, este é um tempo onde nosso Deus, queridos, dá a oportunidade de arrependimento para todos até que Jesus volte. Esse evento descrito como breve, em breve Jesus voltará, é no sentido de certeza e de expectativa, e não necessariamente uma ordem cronológica. O fato é que Jesus voltará. E agora um detalhe muito importante, meus irmãos. A diferença da primeira vinda de Jesus. Enquanto a primeira vinda foi humilde e discreta, o nascimento de Jesus foi em Belém, ali deitado numa manjedoura, logo a seguir. Assim foi a primeira vinda, mas a sua segunda vinda será majestosa e vitoriosa. Jesus Cristo virá como Rei. Para os cristãos, é a bendita esperança, o momento de ressurreição e vida eterna. E lembremos, irmãos, este não será um evento simbólico, mas será um evento glorioso, visível e inconfundível. Jesus não voltará como servo sofredor, mas voltará como Rei glorioso. E em terceiro lugar, meus irmãos, nós aprendemos com este texto ainda, que a esperança da volta de Jesus transforma a nossa vida. Saber que Jesus voltará muda tudo, muda as nossas prioridades, muda a nossa forma de viver, nos chama à santidade, nos enche de esperança, meus irmãos. A vinda de Jesus deve ser um fator motivador para todos nós enfrentarmos com resignação e com coragem as adversidades desta vida, porque Ele disse que nós teríamos aflições, mas Ele venceu e nós venceremos também. E nós vimos em Paulo, 1 Coríntios 15, 19, a seguinte expressão: se nós esperamos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo está argumentando aqui que se a fé cristã se limitasse apenas aos benefícios terrenos e não houvesse ressurreição, ou seja, a eternidade, os cristãos seriam mais dignos de lástima por abdicarem de prazeres mundanos em troca de nada. Mas não, queridos, absolutamente não. Nós trabalhamos,
nós servimos a Deus, nós procuramos viver com santidade diante do Senhor, procuramos fazer as coisas corretas, porque temos a certeza de que habitaremos eternamente com Deus, porque em Cristo Jesus nós temos vida eterna com Ele. Portanto, nós não vivemos sem um propósito, nós vivemos esperando o nosso Rei. Concluindo, meus amados irmãos, a ascensão de Jesus não foi o fim da história. Lembre-se os discípulos, quando Jesus morreu, Jesus ainda se encontrava dentro daquela caverna com aquela pedra posta sobre ela. Eles começaram a entristecer-se, pensando que ali era o fim da história. Mas não foi o fim da história, meus irmãos. Jesus Cristo ressuscitou e ali foi o começo da missão da igreja. Ele subiu, mas Ele voltará. E a pergunta é, como Ele nos encontrará, meus amados irmãos? Jesus voltará. Como Ele encontrará a mim, a você? Como Ele encontrará a nossa igreja, meus irmãos? Seremos encontrados fiéis ou distraídos? Seremos encontrados trabalhando ou parados? Seremos encontrados preparados ou desprevenidos? Queridos irmãos, nós precisamos de fato viver esta vida com expectativa. Sirva com dedicação, espalhe o Evangelho, permaneça firme, porque o mesmo Jesus que subiu ao céu voltará e sua volta será o cumprimento final de toda a esperança. Que o Senhor Deus nos abençoe, irmãos, nesta realidade maravilhosa de que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Amém.